Durante todo o dia foram realizadas assembleias no prédio básico. Mas foi aqui no restaurante 2 da universidade que se reuniu o maior número de pessoas. Toda a população da Unicamp se concentrou aqui. Funcionários, professores e alunos. E a finalidade principal desta mobilização de mais de 4.000 pessoas foi a de resistir e exigir a volta dos diretores exonerados e dos funcionários demitidos. Bom, aí houve uma mobilização grande, né? Começaram as assembleias, começaram as discussões, começaram as divergências. Eu me lembro de uma assembleia, de várias assembleias em que nós divergimos a respeito de como conduzir. O que foi importante para a gente no dia de chuva, a gente colocou mais de 5.000 pessoas lá no Bandejão, no RU, atual RU. Foi a assembleia de maior número, que aquilo deu peso e visibilidade de que o movimento não ia arredar pé. E eu acredito que aquela assembleia deu o tom da resistência do movimento. Eu me lembro que é o seguinte, foi marcada, era para ter uma assembleia dos funcionários, se não me engano, dos funcionários, dos estudantes e dos professores. E depois ia ter no restaurante uma reunião geral onde ia se combinar em função do que foi decidido nessas categorias o que devia ser feito. Acho que eu pertencia ao grupo que era a favor da greve. O Vasco e eu falamos a favor da greve. Mas eu me lembro que a Assembleia da Unicamp foi muito difícil. Agora, eu me lembro também que, em geral, as pessoas do Instituto de Matemática, quase 100% eram a favor da greve. Mas havia pessoas do IFISH, talvez da economia, que eram radicalmente contrárias à greve. Eu me lembro que antes da Assembleia dos Estudantes, me chegou a notícia que o pessoal da economia está fazendo uma assembleia lá do Instituto, professores, alunos e funcionários, para decidir. Não é? Tem isso. É a Assembleia Geral dos Estudantes, a Assembleia Geral dos Funcionários, não tem assembleia para o Instituto. Eu fui lá e um clima pesadíssimo contra o DCE. E eu me lembro que quem dirigia a Assembleia era um professor, acho que chamava Sérgio. E eu comecei a falar e aconteceu uma coisa que nunca tinha visto no Unicamp. Ele me interrompeu no meio falando que o que eu estava falando era besteira, que eu estava sendo repetitivo e que não ia falar mais. Ele não deixou eu falar. E eu só falei para ele o seguinte: olha, essa assembleia aqui de vocês não vale nada, o que vale é que está lá, dos estudantes daqui a pouco. Se vocês quiserem ir lá para votar, é lá que vale, aqui não vale nada. E fui embora. Então existia um clima, foi montado um clima de terror contra a greve. Não tinha clima ameno nessa época, né? Ameno, impossível, né? Havia uma efervescência muito grande, um medo muito grande de que isso terminasse mal. Pelo menos é assim que eu sentia, né? Posso falar por mim, né? Eu não sei quando, mas eu fui chamado para uma discussão do Unicamp e que estava lá o Paulo Renato. Não sei se o Paulo Renato era o presidente, o que ele era. E foi muito, não foi nem duro, ele foi realmente, assim, distratou a gente. Ele não queria de maneira nenhuma que a gente aprovasse a greve. E eu perguntava, e o que nós vamos fazer? Eu não tinha resposta. O Unicamp tinha propostas mais prudentes, porque a gente tinha a preocupação, primeiro, de não sair dando porrada no inimigo, que ele era mais forte. Foi dizendo, batendo no peito que a gente tinha tanta força, que a gente sabia mais ou menos a força que a gente tinha. Segundo, a gente já estava nesse ponto, a gente já tinha contatos nessa hora. O Paulo Renato, que era um baita de um articulador, já tinha contato com um monte de gente, já tinha, sabe, que estava dizendo para ele: não deixa radicalizar, vai devagar que a gente mexe aqui. Porque ninguém queria que tivesse intervenção de tropa aqui dentro, nem que viesse um reitor militar para a Unicamp, cara, ninguém sabia o que podia acontecer. Teve uma hora que ele começou a falar um monte de besteira lá, eu saí, fui embora
E levei a discussão para o DCE, estão contra tal. Eu me lembro que nessa discussão o pessoal da pós da economia defendendo também contra a greve. O problema de estratégia, era contra naquele momento, daquela maneira. Mas isso é assim mesmo. Tinha gente que ia lá e propunha coisas improváveis, porque a gente não tinha força suficiente para desconstruir a intervenção. A gente não tinha força política, né? Nós estávamos numa situação de fragilidade. Não se esqueça quem era o presidente, tá certo? Que era o J.B. Figueiredo, não era? Que é assim. Mas, presidente, se o pessoal não quiser abertura, quem não quiser eu prendo e arrebento, certo? Mas a questão era greve ou não greve. E aí teve a Assembleia dos Estudantes, né? Eu estava na direção da mesa da Assembleia. Houve o debate e aí no final ia até 2 intervenções contra a greve, 2 a favor da greve, intercaladas, e eu ia fazer a última intervenção a favor da greve. Aí falou primeiro contra a greve e tal, e o discurso era muito assim, a greve vai desmobilizar, vai todo mundo para casa, não sei o que mais, papapá, não sei o que mais. Então. Aí depois veio o discurso, eu não me lembro quem foi quem falou contra a greve, eu me lembro que depois veio o Célio Turino, que falou a favor da greve, mas o discurso dele foi muito ruim. E ele terminou parcialmente com uma parte da Assembleia vaiando ele. E nessa hora eu falei assim, nós não vamos ganhar a greve. Não é possível que a gente vá, nessa altura do campeonato, desistir de lutar. E aí eu chamei os colegas ali do lado, enquanto estava falando o último cara contra a greve. E eu falei, gente, eu acho assim, os estudantes querem se mobilizar. Eu tenho a impressão que eles estão achando que a greve não é alternativa, como é que a gente faz? Aí eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos manter os estudantes em sala de aula, mas nós vamos criar o estado de mobilização permanente. Veio na hora essa ideia lá. O que é isso aí, Daniel? Sei eu. A gente fica em aula, mas qualquer hora a gente sai para se manifestar. Os professores vão ter que entender que a gente vai sair de aula e não vai ter falta, se tiver prova vai ser interrompida, vai ser adiado, é por aí. A gente não tinha muita ideia, a gente tinha ideia do seguinte, nós precisamos ter alguma maneira de a gente se manter mobilizado. Aí era a minha vez de falar, eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro, mais ou menos eu falei uma coisa desse tipo, gente, eu estou entendendo o seguinte, todo mundo aqui está querendo lutar contra a intervenção, todo mundo acha que tem que lutar contra a intervenção, nós estamos divergindo de qualquer forma. Tem dúvidas sérias sobre a questão da greve, porque o pessoal tem muita gente achando que se tiver greve, o pessoal vai para casa e a gente não se mobiliza. Então eu estou propondo uma coisa alternativa, estado de mobilização permanente. O que é isso? O que é isso? Assim, nós ficamos em sala de aula enquanto não tiver mobilização. Quando tiver mobilização, a gente sai a qualquer hora, a qualquer tempo para se mobilizar. E foi isso que foi aprovado. É o que dava para fazer. É o que era viável. Eu lembro que o pessoal da SUC não gostou porque falou que era um eufemismo, que era um negócio que não era nada. Para ou não para, afinal, que o Flávio sempre falava assim, a gente quer as coisas claras. Assim, ou para ou não para, não tem mais ou menos. Na verdade, foi entendido com mais ou menos, mas eu acho que foi a melhor posição. E aí eu me lembro que eu acho que a gente estava até atrasado para essa assembleia, essa reunião lá no que a gente chamava Restaurante Novo, não sei como é que hoje se chama lá. E eu me lembro que eu cheguei lá e o Paulo Renato falou, que negócio é esse de estar em mobilização permanente? Ele estava extremamente irritado. Extremamente irritado. Ele estava com a missão de não sair. Ele até concordava em fazer alguma manifestação na Assembleia, mas você enfrentar de frente a intervenção, não queria. A SUC tinha tirado a greve, e a do Unicamp eu não sei se tinha tirado conta, não sei o que é, mas assim, não era. E aí o que ficou foi o tal do estado de mobilização permanente. O bandejão estava lotado, estava cheio. Inclusive todos os demitidos, eu me lembro quando fui chamado, todo mundo foi chamado, os demitidos foram chamados, ficava assim, a mesa estava lá em cima, onde é aquela passarela de acesso, né? Eu estava lá em cima, eu lembro que eu estava lá em cima, do lado das pessoas que falavam, e acabei abrindo mão da minha fala, porque tinha muita gente já falando, estava ficando, primeiro que foi muito bom, troço muito de participação, assim, entupiu o restaurante, né? Foi um momento
Foi um dos auges também da posicionamento contra e tal. Eu me lembro que não dava para enxergar, não dava para ouvir nada, que a gente ficava em cima, aqui de pé em cima dos bancos, onde as pessoas sentam, a gente ficava de pé. E havia pessoas que até ficaram de pé em cima da mesa, a gente pediu para ninguém ficar de pé em cima da mesa por causa da higiene, mas não cabia mais ninguém dentro do restaurante. E a gente não conseguia ver e ouvir porque havia um aparelho de som aqui e o povo estava naquele passeio que vem da entrada para comportar a fila. Então na parte mais alta estava todo mundo e a gente aqui era um pouco escuro, porque a iluminação, naquele tempo não havia jantar, então a iluminação não era uma grande iluminação. Então era muito difícil participar, mas foi uma assembleia marcante, eu me lembro disso. Amanhã, os alunos, professores e funcionários promovem assembleias setoriais em toda a Unicamp. Às 5 horas da tarde, eles saem em passeata pelas ruas centrais de Campinas, pegando assinaturas da comunidade em apoio ao movimento deles. Então a gente fez passeata na Francisco Glicério, pô. Percorremos a Francisco Glicério, havia um jornal novo. Jornal de Hoje. E que na primeira página trouxe a fotografia da passeata que ocupou 3 quadras da Francisco Glicério. Era fantástico. Nós fizemos uma passeata, eu me lembro que a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente fez, eu tenho até aqui um adesivinho em defesa da Unicamp, que a gente vendeu nessa passeata, conseguimos arrecadar um dinheiro que pagou acho que as contas durante todo o resto do movimento. A cidade estava mobilizada, né? Muito diferente de hoje, a cidade estava mobilizada. A gente sempre tem a impressão, tem a sensação de estar participando da história, essas coisas assim, é gostoso nesse sentido. Era as peruas do DOPS para cima e para baixo, então era uma situação inédita. O camburão passava aqui, a polícia passava efetivamente, ameaçando os caras com revólver e tudo mais, era coisa feia. Não era o exército que reprimia, não era a polícia, certo? Isso que sempre estavam infiltrados, óbvio. A gente sempre sabia. Você sempre via algumas figuras de repente estranhas aparecendo. A intimidação era alta. Então a gente sabia que o telefone do açúcar na sede na cidade estava grampeado, então a gente tinha que tomar cuidado. Que tipo de informação dava por telefone. Mas teve muita ameaça. Eu só me lembro de gente falando quando a ICAMP ser fechada, que ia se extinguir cursos, que um monte de ameaças em função desse processo de intervenção. Não se concretizou nada, pelo contrário, os cursos saíram mais fortalecidos e mais unidos do estudo. Agora, às 8 horas da noite, vai acontecer um ato público no Teatro Castro Mendes, promovido pela Comissão de Justiça e Paz, seção de Campinas. Vão participar deste ato intelectuais, políticos da oposição, inclusive o prefeito Francisco Amaral. A gente só foi avançando. A gente fez um desagravo no Teatro Castro Mendes, chamou celebridades, chamou familiares. Era fantástico, um movimento que envolveu a Campinas inteirinha. Nós não lotamos o teatro, quem lotou o teatro foi a Sociedade Campineira. Um outro episódio emocionante também que foi lá no Castro Mendes. Teve na mesa o Marcel, que era da PUC, e o Rubem Alves, na mesa, mestre de cerimônias e tal. E no palco todos os demitidos e exonerados, e na plateia uma massa gigantesca, né? Quantos cabe no Castro Mendes lá? 200, 300 pessoas, todo mundo lá e tal, gente de pé, não sei o que mais. Eu lembro disso. O dia hoje na Unicamp foi tenso. Os funcionários continuaram parados, os professores não deram aulas e os alunos fizeram várias concentrações. No ciclo básico, mais de 1.500 alunos protestaram em assembleia contra a exoneração dos 8 diretores das unidades e a demissão dos 14 dirigentes da Associação dos Servidores da Unicamp. Naquela época, o ciclo básico, a gente conseguia encher o pátio ali embaixo, tem aquele anel superior ali que tinha ali uns parapeitos ali, lotava de pessoas ali, e tinham pessoas que subiam no teto lá em cima, colocar faixas também. Então aquilo ali fervilhava, quer dizer, era uma coisa de emocionar mesmo, de mexer com as pessoas, ver aquela força, né? A gente tinha pessoas também de liderança, né, muito fortes na época, assim, então aquilo era uma coisa que mexia, assim. Assembleias cheias, numerosas, gente sentada em cima, entende? As palavras de ordem, intervenção, as vaias, os aplausos. O palco era o ciclo básico, né? Aí houve uma interação mais conjunta, que a gente conseguiu vir da Santa Casa para cá,
a saúde vinha com ônibus, aí a Sul começou a ceder ônibus, a gente ia com ônibus para cá, lotávamos o pátio do básico e aquilo ficava assim, dias e dias ali dançando, cantando, acampado. Os alunos também vieram com muito mais força do que é hoje para a briga, comprando a briga também. Aí a intervenção foi ferrenha.